O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Com o hino do Botafogo ao fundo, nós começamos mais uma edição do meu time de botão. O meu, o seu, o nosso podcast de futebol velho, de coisa velha, de relíquia da bola e nem tão coisa velha assim. A gente vai voltar só 10 anos no tempo. Parece pouco, Paulo Júnior, mas é bastante. Uma década é uma década. Se você considerar que os times de futebol têm 100 e poucos anos, nos casos dos brasileiros mais antigos, estamos falando aí de 10% da história. É bastante coisa. É bom gravar ao vivo com você, Paulo Júnior. Ao vivo? Estou te vendo. Que coisa. Tudo bom? Tudo bem. Ah, que bom. Ô Paulo, a gente hoje então vai com o Botafogo de 2010 a 2013. Qual é o gancho? O que a gente trouxe? Por que a gente vai contar este Botafogo hoje? Lá na nossa tabelinha dos programas do meu time de botão, antes um abraço para todo mundo que nos acompanha, eu sentia que a gente tava um pouquinho em falta com o Botafogo, tá em falta também com outros gigantes aí do futebol brasileiro. Já fazia algum tempo que a gente não gravava um programa específico do Fogão, e eu resolvi, vasculhando essas listas, vendo ali principalmente uma votação recente chamada pelo jornal O Globo, que listou os 30 maiores ídolos de vários grandes clubes brasileiros, e eu tava olhando ali pela lista, e o topo da lista é meio óbvio, não surpreende muito no caso do Botafogo. Garrincha, Newton Santos, Jairzinho, Didi, vai passar por Túlio, por Gerson, por Heleno, por Zagallo, por Quarentinha. Vai ter o Jefferson, que tá lá no top 10, um ídolo recente, e logo vai ter dois estrangeiros que jogaram recentemente pelo clube, depois de uma longa carreira lá fora, depois de muita história lá fora, e fizeram bastante para entrarem nessa lista. Tô falando de Loco Abreu, herói de Copa do Mundo pelo Uruguai. Ele é o 11º nessa enquete recente, nessa pesquisa recente, pelo que jogou ali de 2010 a 2012. E de Seedorf, holandês, que é um dos maiores jogadores da história da Copa dos Campeões, pegou o 26º posto nessa lista, pelo que jogou em 2012 e 2013. E o curioso é que eles não jogaram juntos por coisa de dias. O Loco Abreu estava saindo, o Seedorf estava chegando, então o programa de hoje vai falar desse Botafogo de 2010, que aposta no Loco Abreu para comandar uma tentativa de retomar a força do time, até o Botafogo de 2013, ano que termina com a aposentadoria do holandês Seedorf. Pegaram a mesma vaga do estacionamento, será? Boa pergunta, hein? Tem que ver se o Seedorf topa, né? Porque... Ou se ele pediu pra abrir uma nova vaga pra ele. Outra vaga, né? Pode ter também usado pouco a vaga, né? O Seedorf, eu não sei se ele ia de motorista que só deixava ele lá, Uber, helicóptero, eventualmente, nos dias mais atribulados, né? Seedorf era uma pessoa atribulada, fazia Amsterdã, Rio de Janeiro... a todo momento. Fez Amsterdã, fez Milão, fez Madrid. Fez bastante coisa. Fez bastante coisa na bola. Ele que surgiu num dos grandes Ajax, uma das histórias que a gente já contou no meu time de botão, não uma vez, 2 vezes. Para vocês que acompanham uma década, saibam que a gente certa vez gravou, fez o roteiro inteiro, gravou, pôs no ar, para que um ouvinte falasse: amigos, esse tema, o Ajax de 95, vocês já fizeram. O que prova que a memória não é o forte, apesar da influência dela para esse programa. O ex-goleiro Jefferson, a gente abre aqui os trabalhos de áudio, né? Vai falar com a gente, vai falar em entrevista agora na pandemia, né? Foi recentemente, ele falou para o canal do Thiago Franklin, um cara que acompanha bastante o clube, especulou sobre o que teria sido, no caso de Seedorf e Loco Abreu jogarem juntos, né? Como teria sido para o Jefferson vê-los juntos. Vamos ouvir. Como você acha que seria o relacionamento de Seedorf e Loco Abreu? Não, eu creio que os dois iriam
se respeitasse no sentido de, né, são dois grandes craques, cada um, que eu digo assim, tinha o seu interesse em questão de carreira, né, em questão de progressão, que eu digo, né, de carreira. O Louco, vamos dizer assim, ele era um cara que ele se preocupava muito com a performance dele, né? O Louco se preocupava muito com a performance dele, não que ele não se preocupava com a equipe, não, ele se preocupava com a equipe, mas ele sabia que ele estando em boa fase, né, assim, ele ia ajudar muito a equipe. O Seedorf, ele já se preocupava muito assim, com o ambiente, com a equipe, em passar realmente a sua filosofia, às vezes questão de como que seria a reunião, como que seria no vestiário, às vezes não podia música, né? Então, assim, ele tinha dessas coisas, então cada um tinha o seu interesse ali. Mas eu acho que os dois eles iriam se entender sim, com certeza em campo iria ajudar muito o Botafogo. É natural, a gente vai tratar muito nesse programa da diferença de personalidade entre esses dois jogadores. É impossível falar de Seedorf e de Louco Abreu sem falar da influência deles, da relação deles com o Botafogo. E é nessa linha que eu pedi lá no nosso grupo de apoiadores no Padrim, eu perguntei por um botafoguense. O primeiro que levantou a mão foi o Pedro Souza, ele tem 35 anos, foi muito ao estádio acompanhar essa época do clube, e eu pedi para ele falar um pouquinho, relação do Abreu com o botafoguense, relação do Seedorf com o botafoguense, e a partir daí a gente toca o barco para falar um pouco o que eles jogaram, o que eles fizeram e como eles viveram o Fogão. Dois estrangeiros que passaram pelo Botafogo no passado recente. Eu não tenho nem muitas palavras para comentar, porque todos sabem da qualidade técnica que ele desempenhou nesses quase 20 anos de carreira, campeão de tudo pelo Ajax, pelo Real Madrid, pelo Milan, veio para o Botafogo numa época onde o Botafogo ambicionava voos maiores. Isso acabou ocasionando grande parte da crise que o clube se colocou, foi por conta desse sonho grande e uma má gestão. Ele colaborou bastante na parte dos bastidores, porém, assim, efetivamente ele nunca demonstrou uma ligação afetiva com o Botafogo, como o Louco Abreu demonstra até hoje, né? Apesar da saída do Louco Abreu ter sido conturbada na época, por conta do mau relacionamento com o Osvaldo, quando ele chegou ao Botafogo, ele entendeu ali toda a mística, toda a superstição do clube, recebeu a camisa 13 do Zagallo. Ele sempre fazia questão de levar o Botafogo com ele, seja naquela camisa que ele usava como segunda pele embaixo do uniforme, seja na final da Copa América de 2011, onde levou a bandeira do Botafogo para o pódio. Então, na minha opinião como torcedor, o Louco Abreu ele é muito mais ídolo que o Seedorf, apesar de ter uma qualidade técnica inferior à do Seedorf. Valeu, Pedro, um abraço para você, obrigado pelo áudio que nos ofertou o botafoguense Pedro. E a gente ouviu o Jefferson, falando no Jefferson, né, Pauleta, a relação do ex-goleiro, um dos grandes goleiros da história do Botafogo, líder do elenco, ídolo do clube, jogador de Copa do Mundo, inclusive, com as duas figuras, ilustra um pouco das diferenças entre os gringos, entre o neerlandês e o uruguaio. Em entrevista ao Yahoo, o Jefferson falou sobre o holandês com quem teve problemas. Eu vou abrir aspas para o Jefferson. A gente se dava muito bem. A questão é que ele vem de uma cultura muito diferente. É muito inteligente e tinha muito a passar para nós. Só que era muita informação junta, podemos dizer assim. O Seedorf veio meio com uma cara de coach pra cá, é verdade. Continuando as aspas. E tinha certas coisas que eu, como capitão e um dos líderes do elenco, falava que tinha que ir devagar. Tanto que o Seedorf, às vezes, quis interferir no hino do Botafogo, nas cadeiras da preleção, ou até no tipo de meia que os garotos tinham que usar, colocar a camisa para dentro do calção, etc. Eu tive que chegar para ele e falar que no Brasil temos hábitos diferentes, que a cultura é outra. Aqui, por exemplo, não funciona todos almoçarem ou jantarem juntos. Não funciona nem lá em casa. Não. Essa coisa de esperar a pessoa terminar de comer para levantar, cascata. Segue o Jefferson. Aqui é mais livre, mais à vontade.
Só que ele queria implantar padrões, insistia e não dava certo. As discussões foram nesse sentido, em prol do grupo. Não teve nada do lado pessoal ou de vaidade. Só teve uma vez. Olha lá. Contra o Flamengo, em 2013, pela Taça Guanabara. Éramos acostumados a sair jogando, como eu sempre gostei. Mas é preciso sentir o calor da partida. Eu saí jogando uma vez, pressionaram, roubaram a bola, assim como na segunda tentativa roubaram de novo. Na terceira, optei pelo balão, dei um chutão. E aí o Seedorf abriu os braços no meio de campo. Eu fiquei doido, muito doido com isso. Porque isso é jogar pra galera, acaba me expondo. Cheguei pra ele e falei: camarada, isso não se faz, isso é feio. Foi mais do calor do jogo mesmo, isso é normal, né? A gente gosta de lembrar, jogador que bate muito na coxa, abre os braços pra reclamar na frente da torcida, pega muito mal na cultura do futebol brasileiro, nem tanto na Europa, mas no futebol brasileiro isso é tido como um desrespeito, é um código que é melhor não ultrapassar mesmo. Ainda nessa entrevista, o Jefferson fala do Louco Abreu, abre aspas. O Louco Abreu era um cara tranquilo, é um cara que tem muita superstição, mais dele, coisa pessoal, e isso respeitamos. Tinha cadeira que ele gostava de sentar, usar o mesmo chuveiro sempre, queria sentar na cadeira 13 do avião, no quarto. Eu não vejo maldade nisso, tem até o perfil do botafoguense. Não influenciava em nada no grupo. Interessante isso, né? Lembrar que toda essa brisa do Louco Abreu, no fim, combina com o Botafogo. Você tem uma cadeira preferida no avião? Eu não tô com essa bola toda, né? Avião me chamou, eu tô indo, né? Avião é que é coisa boa, é longe, né? Quanto mais longe de casa você vai, melhor. E se der pra fazer um upgrade... Se der pra fazer um upgrade, as pernas são longas. Já o Felipe Gabriel, um meia que a gente vai ouvir falar bastante aqui na história, numa entrevista em 2022 ao mesmo canal do YouTube que a gente ouviu o Jefferson, disse o seguinte: sinceramente, acho que não daria certo. São dois jogadores com personalidade forte, diferentes. Dentro de campo é outra coisa, mas no vestiário seria bem complicado. Opinião de quem conheceu a dupla. Vocês não esperavam que nesse meu time de botão teria aspas de Felipe Gabriel, mas a gente trouxe Felipe Gabriel. Felipe Gabriel, que enfim, foi um meia regular. Foi um meia regular, mas uma cabeça boa. O assunto rendeu também já no final de 2012. Aliás, um abraço pro pessoal do Balípodo, né, que tinha uma sessão chamada EC, né, o Abiratã Leal, tudo mais, que era isso, né? E se o Abreu e Seedorf tivessem jogado juntos? Aí o cara faz um texto tentando imaginar o que teria sido. Final de 2012, o assunto rendeu. Louco Abreu tinha sido emprestado ao Figueirense. Por quê, né? E o técnico Oswaldo de Oliveira, um abraço pro Oswaldinho, foi perguntado num programa da Sport TV se contava com ele para a temporada seguinte. E o Oswaldinho não enrolou na resposta. Disse acreditar que a dupla não tinha como ser titular ao mesmo tempo pela dificuldade de ter dois caras de 36 anos jogando junto no início. O famoso, eu preciso de pelo menos 9 caras atrás da linha da bola, correndo, tudo mais. O falou ainda que a ideia para o Louco Abreu era usá-lo em momentos especiais das partidas. Então, fica fácil entender, né, Paulo, por que o uruguaio preferiu não voltar pro Botafogo. Ele jogou em 40 clubes na vida, 50, 60. Ele não vai esperar os momentos especiais do Oswaldinho, né? O cara que topa jogar bola onde você chamar... faltou a gente chamá-lo pra bater uma bola. Nosso time jogava. Não vai esperar. O Seedorf é 6 meses mais velho que o Louco Abreu e foi anunciado 6 dias depois do último jogo do Uruguai. O último jogo do Abreu deu nem uma semana, Seedorf confirmado. E a gente começa essa história no ano novo de 2009 para 2010, falando primeiro, claro, de Louco Abreu. É segredo, não conta a ninguém. Só se junta boamente. O seu olhar pode iludir. A tentação é descobrir. É segredo, não conta a ninguém. Só se junta boamente. O seu olhar pode iludir. A tentação é descobrir. Desvendar esse mistério. Dizem nossos amigos
carnavalescos, né, Paulo Júnior? Um beijo, Caju, Caio Belan, Dirlan Simões. Que esse samba que a gente ouve ao fundo é o samba da Unidos da Tijuca de 2010. O enredo É Segredo, né? É segredo, não conto a ninguém. Sou Tijuca, vou além. Foi um dos grandes desfiles, talvez o grande da carreira do carnavalesco Paulo Barros, que não é propriamente um carnavalesco com a cara do Botafogo, né? Porque ele é super modernoso, tal, megalomaníaco. Mas o Paulo Barros de fato estourou. Eu achei um enredo maravilhoso, de fato, o É Segredo. Colocou a Unidos da Tijuca no mapa do carnaval. Tá no artigo do Wikipedia do enredo, não tenho conhecimento de carnaval, que foi uma pessoa no Orkut que sugeriu esse tema. Ele falou, por que não faz um samba sobre segredo? E aí teriam gostado. Aí ele estourou. Pô, muito bom. Mudou a história do carnaval contemporâneo, de fato. A gente conversa, então, chega em 2010 com Unidos da Tijuca. Eram os primeiros dias corridos de janeiro de 2010, quando o Louco Abreu, em seu Nokia de... jogando uma minhoquinha numa praia em Ticotiaco. Chegou, interrompeu a minhoquinha, atendeu... Acabou, né? Acabou. O jogo da minhoquinha, ele tá em alguma... Ele tá em alguma... Devia ter o aplicativo da minhoquinha. Deve ter. E ele, enfim, tocou o telefone no Botafogo, ele nem pensou duas vezes, tocou jogar por 2 anos, né? Assinou como reforço por 2 anos. Ele que é nascido em outubro de 76, portanto, tinha 33 anos naquele momento, acabado de ser peça fundamental para o Uruguai passar pela Costa Rica na repescagem para a Copa do Mundo, né, nas eliminatórias para a Copa, pegou Costa Rica na repescagem. O Louco Abreu foi importante, saiu do banco, ele jogando com a camisa 13, né, a sua característica camisa 13, com todas as iniciais do nome dele, no nome atrás, nas costas ali. O jogo foi no Centenário de Montevidéu, 1-1 foi aquela partida, depois de ter vencido a outra partida em San José. Eu canto o Uruguai, Paulo Júnior canta a Costa Rica nesta partida. Muslera, Scott, Lugano e Godin, Maxi Pereira, Diego Pérez, Eguren, Lodeiro e Álvaro Pereira, El Palito. Forlan e Luisito, El Pistoleiro Soares entraram. Louco Abreu, Victorino e Álvaro Fernandes, o técnico Maestro Tabares. Costa Rica de Navas, Umanha, Marim, Miller e Pablo Herrera, Celso Borges, Centeno, Júnior Dias, Bolanhos, Brian Ruiz, recém-aposentado agora nesse finalzinho de 2022, e Núñez. Entrou Barrantes, entrou Fonseca, entrou Sabório e essa é triviaça. Essa é triviaça. O técnico da Costa Rica naquele jogo no Monumental, Sir René, criando um monstro, Simões. De bigode ou sem bigode? Em qual momento ele... Ou meio bigode, meio né? Bigode, em algum momento aí. O René Simões é o cara que tira o bigode, mas você vê o bigode, né? Mesmo sem bigode. Eu me arrependo numa pergunta que eu fiz pro René Simões no Museu do Futebol, certa vez, quando abriu pro público. Eu fiz uma pergunta super elogiosa pra ele, me arrependo. Nem olhou na minha cara na resposta e depois a história mostrou que era melhor eu não ter perguntado nada. Tudo que eu falei era um equívoco, meu. Retiro aquela pergunta. Maxi a Scotti para que Scotti haga el lateral. La llegada de Scotti permitió que Tabares y Celso Otero le hablaran sobre los cambios de Costa Rica. Puede ir a línea de 4 Uruguay también, Repuso el 6. Jugó con Forlán. Scotti. El toque con Lodeiro. Lo encima Roy Miller. Scotti, buen centro para Abreu. ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo el Loco Abreu, señores, qué locura el estadio, qué locura el país, qué locura los que están afuera, qué locura nosotros. Uruguay se pone en la ventanilla, quiere check-in para África. Uruguay 1, Costa Rica 0. Me vuelve
Sebastián Abreu gana la más hermosa, gana la más linda, gana la celeste del alma. Abreu a la red, Abreu al gol, Abreu al mundial. O Louco Abreu tinha sido contratado pelo Aris da Grécia junto ao River Plate em junho de 2009 e durou só aquele primeiro turno da liga local. Quantos campeonatos ele largou no meio na carreira, hein? Pra jogar os 2 turnos, nossa, é um parto, né? De fato, a relação dele com o tempo e com o espaço é muito particular. E a estreia dele no Botafogo aconteceu em 24 de janeiro. Oh, que legal, ele estreou no aniversário de 60 anos da minha mãe, hein? Que doido, de 50, melhor dizendo, 50 anos de mamãe, 24 de janeiro de 10. O jogo foi um desastre, né? Um jogo no Newton Santos, no Engenhão. Já era Newton Santos em 2010? Acho que não, né? Acho que não. Newton Santos veio depois. Então ele é o estádio de Engenho de Dentro, ali, o Engenhão. Botafogo 0, Vasco da Gama 6. 6-0 pro Vasco da Gama. O Abreu saiu no intervalo e deve ter... estreou e saiu no intervalo. Deve ter pedido pra sair, viu que a vaca tinha deitado. Aí deve ter chamado o Nokia de novo e falou, me meti numa... Fudeu, entrei numa barca aqui. O Botafogo, Jefferson, Alessandro, bom jogador, Antônio Carlos, Wellington e Marcelo Cordeiro, bom jogador. Jogou muito na Portuguesa. Leandro Guerreiro, Fael, Eduardo e Lúcio Flávio, Louco Abreu e Herrera. Que belo ataque. Entraram o Renato, né? E o Somália. E o técnico Estevan El Barney Soares. Um senhor time do Vasco, hein? Fernando Praz, Fagner, Fernando, Tite e Márcio Careca. Retira o senhor aí na edição, bota um asterisco. A defesa não é lá, assim. Newton, Souza, Léo Gago, Carlos Alberto e Felipe Coutinho, Dodô. É um bom time. Técnico Wagner Mancini, entrou o Thiago Martinelli, bom zagueiro, Rafael Coelho e Magnus. Gols: Dodô, Léo Gago, Coutinho. O primeiro gol é legal demais. O Dodô tá sendo vaiado pela torcida do Botafogo, estão pegando no pé dele e ele perde a bola, recupera e guarda. Goleada sofrida, mas uma recuperação rápida. O Botafogo depois ganhou do Tigres, do América, do Madureira, do Resende. E de 13 gols, 5 foram do Abreu. O Abreu marcou 3 contra o Resende e aí teve que pedir música no Fantástico. Aí você solta aí o pós-jogo e a música que Louco Abreu pediu no Dominical. O Resende saiu na frente do Botafogo aos 24 segundos de partida. Elias fez o gol. O Botafogo não tinha nem tocado na bola. Mas aí entrou em ação o artilheiro musical, que levou a bola para casa. Mais de 3 gols. Pega o balão, vai fazer, assinar por todo o time e guardar no museu. Aqui no Brasil, tradição é fazer 3 gols e pedir a música. Pode pedir. Revolution. Qual é a música que você... Revolution. O Revolution, som, Revolution. O Revolution, som, Aí, ao som do Revolution, você curte os 3 gols de Louco Abreu. Todos de cabeça. Louco Abreu ainda mandou na trave antes do gol do Marcelo Cordeiro. Wellington Júnior fez o último do Botafogo. E o Elias fez o segundo dele na partida, que não adiantou nada pro Resende. Botafogo 5, Resende 2. Agora você sabe de uma coisa, Paulo? Um abraço pra Domênica Mendes, a diretora da Central 3 aqui. Ela é responsável por fazer a planilha do ECAD, né? Embora a gente não seja cobrado por isso, o podcast do ponto de vista da legislação tem um buraco negro, né? Ninguém sabe se tem que pagar direito autoral ou não. A gente voluntariamente paga o ECAD porque a gente acha que tem que pagar. Então toda virada de mês a gente faz os tiques, né? Ou seja, pingou agora. Vai pingar um caraminguá pro Rebolete. Eu vou ter que pesquisar quem é o autor, quem é o compositor, tudo mais. Depois te conto quem escreveu Rebolete. E espirituoso o Louco Abreu, né? Ele quis tirar uma onda. Assim, o cara... já que tem essa pataquada, Rebolation, porra. Já não falei, cacete. Rebolation. Que coisa.
Veio a semifinal da Taça Guanabara contra o Flamengo, a grande prova para aquele time, e deu vitória por 2-1 de virada. O Botafogo mostrou a força na hora que precisava. Veio a final contra o Vasco da Gama, nem um mês depois daquele sapeca aiaiá, daquele 6-0, veio a revanche, veio a vingança e uma resposta em São Januário. Botafogo 2, Vasco 0, Abreu marcou o gol do título, cobrou pênalti, foi um dos autores dos gols na final da Guanabara, que deu ao Botafogo mais uma taça para sua coleção. E aí o regulamento clássico do Campeonato Carioca: ganhou a Taça Guanabara, o Botafogo ganhando a Taça Rio, batia campeão carioca por antecipação. Na semifinal da Taça Rio, o Fluminense de Conca e Fred, bom time também do Fluminense, e deu 3-2 pro Botafogo no Maracanã, com mais um gol de Louco Abreu. E na finalíssima contra o Flamengo, a grande história. Eu vou cantar o Botafogo: Jefferson, Fábio Ferreira, Antônio Carlos e Fael, Alessandro, Leandro Guerreiro, Túlio Souza, Renato e Somália, Herrero e Abreu, entraram Caio e Pelédino. O técnico já é Joel Santana. O Estevan Soares. Caiu. Quando você é técnico de um time no Rio e o Joel Santana tá desempregado, você não pode tomar 6 do Vasco. Vai cair. Caiu o Estevam. A essa altura o técnico já é o Joel. Olha o Flamengo: Bruno, Léo Moura, David Braz, Angelim, o Magro de Aço, e Rodrigo Alvim. Toró, Williams, né? Maldonado e, Micael. Ele mesmo. Michael, dribinho louco. Wagner Love e Adriano, o famoso Império do Amor. Entraram os possantes Fierro. Cascata esse Fierro, hein? Nossa. Esse é a cara da cascataça flamenguista da época. Vinícius Pacheco e Derran Petkovic. Tava no banco o Petkovic, hein? Tava no banco. Ele ganhou o brasileiro de 09, ele já tava, voltou a ficar de boa. O técnico Andrade, campeão brasileiro no ano anterior como técnico do Mengão. Herrera fez de pênalti, Love empatou e Louco Abreu cavou a famosa cavadinha na final do campeonato. Adriano depois perdeu um pênalti diante de Jefferson e o Botafogo foi campeão por 2-1. A gente vai ouvir Luiz Roberto narrando a cavadinha e depois a defesa de Jefferson. O Adriano podia empatar, mas o Adriano desperdiçou a cobrança. O Botafogo foi campeão. É no Herrera, não no Fábio Herrera. E o Wright fala pra gente: pênalti, não tem o que discutir. Ele vai, agarra, puxa e larga. A nossa imagem é clara, maravilhosa. E ficar muito próximo da conquista do título. Partiu Louco Abreu, bateu! Gol! De tirar o fôlego do Brasil inteiro. A bola toca no travessão e vai de mansinho tocar a rede rubro-negra. E o Anderson ganhou o sorteio. Você vai levar o livro dele, tá? Cavadinha de Louco Abreu, gelado e ao mesmo tempo com enorme coragem para deixar o Botafogo na frente. 2 para o Botafogo. Essa atitude não pode ter isso. E foi expulso pelo Gutenberg. Você está vendo a ira do Herrera aí. O Botafogo está ganhando o jogo. O juiz marca um pênalti. A exemplo dos outros 2 de bolas levantadas na área, que nessas situações acontecem algumas irregularidades. A gente está revendo o lance. O Michael cobrou. Olha, o Fael sobe. A gente está revendo o lance. O Angelim está com os braços levantados ali, pedindo a falta. A gente está vendo mais uma vez o Fael com o Angelim. Olha lá, tem a bola resvalando no braço esquerdo. O Fael me parece aí nesse caso sem querer, mas é tudo com você, José Roberto. Mais um lance. Ele sobe com o braço intempestiva, é expulso. Para manter ainda a possibilidade do Flamengo sonhar com a disputa de finais. Adriano partiu para a bola, bateu o Imperador. Jefferson!
vai para o canto esquerdo e defende com um toque suave na bola para explodir a torcida do Botafogo ainda mais. É a cavadinha, né, Paulo? É o aspecto que talvez no mundo, se tiver uma dupla de meu time de botão aí na Noruega, na China, algum dia alguém vai descobrir e ficar super assustado ao saber que, poucos meses antes de Uruguai e Gana, o Louco Abreu já tinha anunciado que gosta de dar cavadinha em momentos decisivos, né? A gente viu, a gente sabia, na hora que ele fez contra a Gana, a gente já sabia que ele tinha feito recentemente, mas talvez essa notícia não seja difundida no mundo inteiro. Eu tenho a sensação de que o mundo não tá ligado. Não tá ligado. O Abreu jogou pouco no primeiro turno do Brasileirão, passa o Campeonato Carioca, né, que é, acho que acaba sendo o grande momento da passagem do Abreu, mas chega o Brasileirão. Primeiro turno, ele joga pouco por conta da seleção uruguaia. Por mais que o campeonato tenha parado durante a Copa, ele foi até em cima do início do torneio na África do Sul. E a seleção uruguaia, claro, se reuniu antes do campeonato parar. Então o uruguaio jogou na primeira rodada, 3-3 contra o Santos de Neymar no Engenhão, e retornou. Bom, o Santos jogou no Engenhão, jogou de azul bebê, será ou ainda não era o azul bebê? Acho que ainda não era, 2010, acho que não. Ainda não. Esse ainda é o time bala, né? O time bichão mesmo, né? O uniforme era azul escuro, acho, né? Sei lá. E depois retornou só na rodada 13, então ficou da 2 até a 12 sem jogar, voltou na rodada 13, vitória. Eram tempos que o calendário estava ainda mais caótico que hoje, tava. O Neymar quase não jogava o brasileiro também. Exatamente. Nessa ocasião, rodada 13, o Botafogo ganhou do Atlético Mineiro, também no Rio de Janeiro. Vamos subir um sonzinho rápido para a Copa do Mundo de 2010, porque é importante para lembrar dessa história, talvez a mais conhecida das últimas músicas de Copa do Mundo, com Shakira e a Cavada de Joanesburgo. O Kleber Machado acompanha o Abreu indo pra Cal, e o Caio Ribeiro, esse sim atento, não é um ganês vacilão, diz, todo mundo vai ouvir agora, ele gosta da cavadinha. Teve isso. Vamos um pouquinho de África do Sul pra voltar pro retorno do Brasileirão. Sufoco. Ele gosta da cavadinha, Kleber. Abreu. Ele gosta da cavadinha. Na Copa do Mundo, Caio. Gente do céu. Bom, tá 3-2 pro Uruguai. Se o Abreu fizer o gol, ele faz 4-2 e acaba. Agora tem torcedor do Uruguai e do Botafogo na parada. Louco Abreu de pé esquerdo. Será que ele é tão louco assim? Cavadinha. Se ele fizer, o Uruguai está na semifinal. Partiu Abreu, pé esquerdo na bola de cavadinha. Gol! Uruguai está de volta às semifinais da Copa do Mundo. Louco Abreu, cheio de personalidade. Ele não é louco à toa. Ele é Abreu e faz de cavadinha. O Uruguai marca 4-2 em Gana. O Uruguai está na semifinal. Para o futebol sul-americano, para a tradição do futebol, você tem aí a volta de um campeão, do primeiro time que encantou no mundo, né? O bicampeão olímpico. Tsaminamina e Waka Waka e. Auge, né? Tsaminamina Zangalewa. Isso é tô lendo aqui, né? Que eu falo qualquer coisa, né? Igual a Sererê lá. E aí tem aquela parte do estribilho. Eu vou te cantar, tá? A Buile Amajone
pique mamá. Onea up to Z. Bate susta de Amazônia, pique mamá from east to west. Ainda bem que não foi você que gravou a versão que valeu, né? Porque se toda a transmissão da Copa começasse assim, já foi difícil essa Copa, né? Eu já acho que não foi uma Brastemp, né? A Vuvuzela era um saco, né? Então, ainda bem que a Shakira foi bem nessa. Agora eu passei os 64 jogos dessa Copa na mesma cadeira, no mesmo lugar. Ruim não foi legal porque estava com um amigo, né? Trabalhando, né? Trabalhar é bom. Com o Vitor Birner, mas porra, assisti o mesmo ângulo, sabe? De todos os jogos no mesmo ângulo, assim, porra, teve uma mudancinha. Copa foi divertida. Copa foi divertida pra viver, né? Viver é sempre bom, mas os jogos em si, nem tanto. Onde a gente tá, Paulo Júnior? Virada do turno, né? Virada do turno, teve uma sequência boa. O Louco Abreu marcou por 6 jogos consecutivos, inclusive alguns gols importantes, e olha só. Gol aos 45 do segundo tempo para ganhar do Santos. Gol aos 30 do segundo tempo no empate com o Cruzeiro. Gol aos 45 do segundo tempo para empatar com o Vasco. Gol do empate contra o favorito Corinthians no Pacaembu. Tudo gol que vale ponto, né? Não é só gol de jogo que já tá morto, não. Gol que muda a história, gol que conta ponto. Decisivo, então, o Louco Abreu ganhando mais um lugarzinho, mais um espacinho no coração do torcedor, ídolo e ganhador de pontos. O Fluminense está jogando em volta redonda, Herrera recebe na direita, vai pro fundo, cruzamento, Louco Abreu! Gol do Botafogo! E é do uruguaio Louco Abreu! Subiu bonito, fez... O Botafogo, empolgado nessa boa fase do Abreu, chegou até a 6ª melhor média de público do campeonato, bateu 18 mil pessoas naquele Brasileirão de 10 e até disputava uma vaga na próxima Copa Libertadores, mas acabou se contentando com a Sul-Americana porque o time vacilou na reta final. Só uma vitória nos últimos 5 jogos e a conta ali pesou na tabela. Foi o 6º colocado com 59, 4 abaixo do Grêmio, que fechou o G4 ganhando do próprio Botafogo no último jogo. Ou seja, dava para beliscar esse lugar. Se ganhou uma de 5 e não ficou tão longe, dava para ter beliscado. O Louco Abreu terminou o campeonato com 11 gols, longe do artilheiro Jonas, 23, mas nada mal para quem só fez 25 jogos. O Louco Abreu fez 25 jogos, 20 como titular, 11 gols, tá bom, não é um número ruim não. O ano de 2011 não foi tão bom para o Botafogo. O Abreu deixou dele contra o Flamengo, mas dessa vez o time perdeu nos pênaltis na semifinal da Taça Guanabara. Foi uma fase bem artilheira do Uruguai, 7 gols ali no primeiro bimestre, né, janeiro e fevereiro, mesmo com o time abaixo daquilo que tinha mostrado no ano anterior. O Abreu voltou bem, o Botafogo pode ter voltado claudicante, mas o Abreu voltou bem. E a seleção novamente representou um hiato com a camisa do clube carioca. Dificuldade de ter grande jogador aqui. Caraca, liguei sem querer aqui o neon do estúdio, que doideira. O Louco Abreu foi servir a Celeste Olímpica em maio e voltou com o título da Copa América. Que puta Copa América, conquistada na Argentina em 2011. O Abreu ganhou a competição. Em seu retorno, a expectativa era pela retomada da dupla de ataque Abreu-Herrera. O Herrera tinha caído nas graças da torcida, né? O Herrera teve um 2011 muito melhor que o 2010, mas essa dupla sofreu com tais interrupções por conta de seleção e outras cositas. O balanço em julho de 2011 era o seguinte: o Herrera e o Abreu tinham pelo Botafogo, desde o começo de 2010, 38 jogos como titulares, como dupla de ataque titular, 22 vitórias, só 7 derrotas. E quando jogaram juntos, em 38 jogos, fizeram 34 gols. 20 do uruguaio, 14 do argentino. Ou seja, praticamente um por jogo. Quando a escalação era Abreu e Herrera, a média de gols dos dois ali dava praticamente ia sair gol de um ou gol do outro. E vale aqui abrir parênteses para falar um pouco do Herrera, não é nosso personagem principal
aqui no programa, mas vale dizer. Numa entrevista recente ao Lance, o vice-presidente de futebol do Botafogo na época, o André Silva, contou que no final de 2009, a ordem no clube era se livrar daquela série de 3 vice-campeonatos seguidos para o Flamengo, reagir ali junto aos rivais locais, depois de uma fase de fato muito ruim. Teve inclusive aquele episódio que depois ficou marcado como a provocação do Chororô, né? Na final de 2008, o Botafogo do Cuca revoltado com a arbitragem. Pois bem, o André conta que o Anderson Barros, que hoje é diretor de futebol do Palmeiras, sugeriu o Louco Abreu, o Botafogo topou, achou legal, e mais ou menos ali na mesma época, o Grêmio topou diminuir o valor pelo Herrera. E daí a história que o André conta é a seguinte: na apresentação do Louco Abreu, quando o Louco Abreu já está sendo apresentado, veio a notícia, chega um SMS do Anderson Barros, conhecido até hoje por não ter o WhatsApp, né? Ele não tem o WhatsApp. Então chegou um SMS do Anderson dizendo, olha, vai rolar o Herrera. Então, quando o Abreu estava sendo apresentado, lá em janeiro de 10, o Herrera estava sendo confirmado porque o Grêmio tinha topado diminuir a grana. Para fechar esse bloquinho Herrera-Abreu, pelo Botafogo, Abreu fez 106 jogos e 63 gols, o Herrera fez 142 jogos, jogou um pouco a mais, e 51 gols, marcou um pouquinho menos. Vamos relembrar o dia da apresentação do Louco Abreu, então, pegando a camisa 13, sendo ovacionado pela torcida, e ao lado do Zagallo. A Globo estava ao vivaço na hora do almoço, Globo Esporte, aquele pratão de comida que a gente punha em cima do... almoça na sala, né? Nos bons tempos do Globo Esporte, almoça na sala, põe o prato ali na almofada e come vendo a apresentação do Abreu no Botafogo. Boa tarde, Escobar. A festa é essa aí que você tá vendo. Cerca de 50 torcedores do Botafogo enlouquecidos com a chegada de Louco Abreu. Nesse momento, ele e Zagallo vêm aqui à sede, à porta da sede de General Severiano, conhecer os torcedores. Mas antes de nós conversarmos com ele, eu vou recuperar uma imagem agora de Mário Jorge Lobo Zagallo dando a camisa do Botafogo a Louco Abreu com o número 13, o número preferido do Zagallo, também é o número preferido de Louco Abreu. Eu começo a entrevista perguntando a você, Abreu, por que o número 13? Habla sobre o número 13. Porque voy en contra de la tradición de que el 13 es mala suerte. Porque no creo en la suerte, creo en el esfuerzo, el sacrificio, en el grupo, en la convicción mental de ganar. Y la prueba más clara de que el 13 no es mala suerte la tenemos acá al lado, y humildemente uno ha tratado de hacer una carrera y no nos podemos quejar. Em linhas gerais, ele gosta de dizer que o número 13 é sempre associado ao azar. Não acredita em sorte, o Louco Abreu. Não acredita em sorte. Zagallo, o que você acha da contratação do Louco Abreu? O número 13 já é um bom sinal? Não tenha dúvida. Se ele tiver a mesma felicidade que eu tive quando comecei a usar a camisa 13, a sorte, eu espero que ele aqui no Botafogo, porque a sorte dele já veio do Uruguai. Eu espero que o 13 aqui também faça o mesmo sucesso. O Abreu já sabe que o grande rival do Botafogo... Né, que dia bonito. Tava alto astral, né? O negócio foi legal. Tava alto astral. E o Zagallo meteu um habla sobre a... meteu o intérprete. Mas voltemos à dupla. O Louco Abreu foi para a Copa do Mundo da África, né, em 2010, e no segundo semestre o Herrera sofreu uma lesão no ombro, ficou 3 meses fora e atrapalhou o desenvolvimento da dupla dinâmica de ataque. Em 2011 veio a Copa América e, no fim das contas, o técnico Caio Júnior tinha o seguinte retrospecto: em 21 jogos comandando o Botafogo, o saudoso técnico só tinha escalado os dois juntos em 6 oportunidades. Não tem planejamento de elenco que funcione dessa forma. O ataque projetado estava jogando muito pouco e o retorno não deixou dúvidas. Visita ao Cruzeiro na Arena do Jacaré. Puta, Arena do Jacaré, a gente passou por cada bombar, Foi ruim o Brasileirão ali nos anos pré-Copa, hein? Puta merda, Arena do Jacaré. 30 de julho, 1-0, gol do Louco. Vamos ouvir o botafoguense Rob Porto narrando no canal Premier. Tava
pedindo, recebeu de novo ali no meio. Alessandro abriu bem a jogada pro Louco Abreu, hein? Ele pode até bater pro gol. Arriscou e fez! Gol do Botafogo! Ele, Louco Abreu, de volta ao Brasileirão. Bateu com a categoria. E o time viveu um bom momento a partir dali, da retomada da dupla. Tirou o Atlético Mineiro da Copa Sul-Americana e, contando com esse jogo do Cruzeiro, ganhou 7-9 no Brasileirão. Mas, de novo, a reta final foi muito abaixo. O Botafogo fez 1 ponto nas 6 últimas partidas, tanto que o técnico Caio Júnior caiu a 3 rodadas do fim. Mesmo assim, terminou no 9º lugar do campeonato, só 4 pontos abaixo do Inter, que foi o 5º, e conseguiu uma vaga na Libertadores, ou seja, de novo, uma vaga que, ponto a ponto, dava para ser do Botafogo. Em 2012, o uruguaio ainda conseguiu brilhar de novo no estadual. Na final da Taça Rio, o Louco Abreu fez 2 gols contra o bom time do Vasco, aquele do Cristóvão Borges, vitória por 3-1. Mas o Fluminense, que seria campeão brasileiro no fim do ano, deu um chocolate na final do campeonato, 4-1 no jogo de ida, de virada. Fluminense com aquele timaço ali de 2012, Diego, Bruno, Gum, Leandro Eusébio, Carlinhos, Edinho, Jean, Deco, Thiago Neves, Sobis e Fred. Bom time, hein? Bom time. Bom time. Não deu pro Botafogo repetir a dose no estadual. O Botafogo, que naquele ano começava com Oswaldo de Oliveira, estava vendo o ciclo do Louco Abreu se encerrar naturalmente. Ele se despediu com 2 jogos no Brasileirão. O último foi na 6ª rodada, né? O último jogo dele contra a Ponte Preta, e ele foi tocar a vida por empréstimo no Figueirense. Um holandês seria anunciado 6 dias depois dessa partida derradeira. Naqueles mesmos dias, o Herrera também fechou com o futebol dos Emirados Árabes, terminando assim a história dos dois juntos. Não sei Acaba o ataque Mercosul e vem o 10zinho holandês. Eu não sei se eles ainda trocam mensagens, se eles ainda têm uma... Mira, louco. Uma ligação. Louco, estarei no Rio de Janeiro, tal, você vai estar por aqui, tal. Não sei se eles ainda contam histórias, mas o fato é que, enquanto durou, foi interessante de ver. Vamos de Seedorf? Vamos de Seedorf. E pra abrir, eu fui de Charla Podcast. Charla, garoto. Primeiro, o botafoguense jornalista, cascateiro, influencer, Pedro Certezas, descasca o Seedorf. E na sequência, nessa fala do Pedro, surge uma coisa do goleiro Renan. O Renan, ex-goleiro do Botafogo, tinha ido no mesmo programa pouco tempo antes, falando também sobre o Seedorf. Então a gente ouve o Pedro e volta um pouquinho no tempo, ouve o Renan, que eles citam, pra gente começar o papo sobre Seedorf, puxando um pouco pelo jeitão do holandês. Pô, cara, o cara queria mudar o hino do clube. É verdade. Gente, pelo amor de Deus. Frase do Felipe Gabriel aqui. O cara queria mudar o hino do clube, queria tirar a palavra perder, que é não podes perder. Ele queria tirar... Não podes perder. Caralho! Né? Porra, ele também queria tirar o Garrincha, o Manga, pra colocar os jogadores atuais. Que era, porra, caralho. O Renan! Caralho, tá de sacanagem, pô. Você não precisa mais emprestar, não. Eu venho aqui, legal, parceiro. Renan, não tem como, gente. Não, mas, pô, a gente... Pô, tirar o Manga, pô, não tem como, gente. Como? Aí não é questão de ofender ninguém. O cara se achava maior que o clube. Fala, nossa, ele veio com uma pompa assim, não, o brasileiro tem muito que aprender, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí ele tinha uns papos muito tortos, assim, né? Eu sou um papo de meritocracia. Uhum. Ele tinha um papo de... Todo mundo teve que... Pô, se não for junto com ele... E ele cobrava. Ele usava a posição dele... E ele era jogador. Você lembrava da cara do Renan? Não, ele era jogador, ele era professor, ele era treinador, ele era psicólogo. Ele chegava. Todas as áreas. Ele chegava assim, ô Bruno, é o seguinte, ó. Fala com o Beto aí, com todo mundo lá, que hoje tem reunião, hoje à noite, tá? Na concentração. Tem reunião. Aí, não, mas tem reunião por quê? Com alguém? Não. Eu tô convocando uma reunião pra todo mundo, todos os jogadores. Mal, aí ele botava o círculo das cadeiras, beleza, todo mundo bonitinho sentado. Aí já se olhava assim, pô, lá vê a história, pô, quero ver um filme, quero, sei lá, fazer qualquer coisa. Pô, vem. Aí beleza, mas era válido, porque isso ajudou,
sabe, todo mundo, de repente, ao elenco ali, a conhecer, para saber Sim. realmente como era o Seedorf e respeitar ainda mais pela posição dele, porque de repente ele ia chegar lá e, não, vai de qualquer jeito aí, eu vou com o meu nome, eu já ganhei tudo. Mas não, ele queria vencer. Estava inserido também no processo de você. Ele queria vencer, ele queria fazer de todos os jogadores vencedores também. E isso ele conseguiu. Tanto que fomos campeões em 2013. Sim. Carioca. Né? E voltaram à Libertadores. Isso, exatamente. Então, isso teve muito peso. Porque nessas reuniões, fala você o que você acha do time. Por que tá jogando assim, Aí assado? Deus quer perguntar, o que ele falava isso aí? Fala assim? você o que você acha. Clarence, Clyde, Cortella, Karnal Seedorf, Senna, Seedorf da Silva. Da Silva, Primo Rico. É de abril. Você já viu o Primo Rico? Já, né? Já. Caralho, viu? Sei lá. Ele é de abril de 76. Você gostava do filme Riquinho? Não gostava, não. Você gostava do Dudu que comia os hambúrguer? Não gostava, não. Cusão, né? Cusão. Cusão. O Seedorf é de abril de 76. Então, quando nasceu o Abreu mesmo? 6 meses a diferença. 6 meses a diferença. Ele é de outubro de 76. Pois é, os dois são contemporâneos mesmo. Então, o Seedorf tinha completado 36 anos na reta final da temporada 2011-2012, titular do Milan nas quartas de final da Champions League em março daquela temporada. Um duelo contra o poderoso Barcelona, que terminou 0-0 na Itália e depois custou eliminação e a despedida do Seedorf das competições europeias no Camp Nou ou no Nou Camp, como você preferir. O jogo foi 3-1 para o Barcelona. Garfo. Gols. Foi garfo? Não, Nossa senhora. Mesmo? Nossa. Foi uma época de Teve muito um pênalti. Muita gente vai lembrar. O Nesta e Busquets, um puxa-puxa no escanteio. O jogo tava igual. Entendi. Eu não vou lembrar, não. O moço de Rosário, Lionel Andrés Messi Cusitini, marcou os gols dos pênaltis polêmicos que ele converteu em caixa. Um deles, o que o Paulo acabou de citar. Os dois foram garfo. Esse é mais evidente. Valdés, Daniel Alves, Piquet, Mascherano e Puyol. Busquets, Xavi, Fábregas, Iniesta, de Almanac. O que o Cuenca e Messi? Que Cuenca? Não tem Cuenca. Entraram Adriano, Thiago e Kader Keita, o técnico Pep Guardiola. O último jogo de Seedorf na Champions League: Abbiati, Abate, Nesta, Mexes e Antonini, Ambrosini, Nocerino e Seedorf. Boateng, Robinho e Ibrahimovic. Entraram Aquilani, Alexandre Opato e Maxi Lopes. Uma grande cascata. O técnico alegre. Um Milan campeão italiano, mas longe de ser aquele Milan campeão europeu de 5 anos antes. Aquele time do Ancelotti, o time do Pirlo, do Kaká, o time da árvore de Natal do Ancelotti. E o Seedorf, claro, jogando menos. Fez só 30 partidas nessa última temporada dele, o menor número nos 10 anos que ele atuou no Milan. Chegou o mês de maio e o holandês anunciou que faria sua última partida pelo clube italiano. A última rodada da Série A seria a sua saideira, um jogo em casa contra o Novara. Uma década de dedicação ao Milan depois, era hora de buscar novos ares, garantindo, ele queria a garantia de que estaria jogando futebol em algum lugar, não queria ficar comendo banco, não, achou que tinha lenha. Mas onde? Para onde vou? Aonde jogarei? Vale lembrar, antes da gente seguir o roteiro, né, Paulo, que não só nasceu na América do Sul, mas tem uma esposa brasileira, sabia o idioma, né? Já tinha ele já era culturalmente mais disponível a vir ao Brasil do que o normal de um holandês, quando a gente pensa assim num jogador holandês qualquer. Isso, e por causa disso as conversas com o Botafogo já duravam algum tempo. O time do coração da esposa dele parecia um sonho distante, mas vai saber. Em 30 de junho de 2012, véspera da final da Eurocopa, aquela final
que a Espanha deu um chocolate na Itália, o Botafogo anunciava o craque nascido no Suriname para ser seu novo camisa 10. Ele vinha mantendo a forma nos Estados Unidos, tinha uma proposta quente do Los Angeles Galaxy, outras tantas da China, do Catar, dos Emirados Árabes, mas topou colar aqui no Rio de Janeiro. Existe proposta quente do Los Angeles Galaxy? Tem, né? Pô, meio miado, né? Meio miado. Aquele e-mail, papel timbrado, assim. Deve mandar aqueles e-mails que não carrega, né? ATT, que termina com ATT. Isso, um monte de imagem de estampado carimbo que não carrega, fica aqueles X vermelho na tela. O anúncio chamava a chegada do Seedorf de maior contratação de um estrangeiro na história do futebol brasileiro. Acho que em termos de europeus não há de fato tanta concorrência, afinal se tratava basicamente de um tetracampeão da Champions League, todas elas como titular, jogador de muito destaque, com a camisa 6 do Ajax primeiro, com a camisa 10 do Real Madrid depois, e vestindo a 20 e a 10 do Milan, conseguindo com essa camisa as outras duas Champions League. Então de fato era um nome muito destacado, dava para chamar assim, dava para usar essa manchete. A apresentação foi em 7 de julho, um dia de Botafogo e Bahia pela rodada de número 7, logo um jogo depois, portanto, da despedida de Louco Abreu, e a estreia veio no dia 22, rodada 11 do Brasileirão contra o Grêmio em casa. O Botafogo vinha com 5 derrotas, 2 empates e 3 derrotas em 10 jogos, e naquele dia alinhou com o seguinte time comandado por Oswaldo de Oliveira: Jefferson, Lucas, Antônio Carlos, Fábio Ferreira e Márcio Azevedo, Renato Lucasen, Seedorf e Felipe Gabriel, Vitor Júnior e Elkson. Entraram Andrezinho, Rafael Marques e William Oliveira, o time do OO. 1-0 pro Grêmio, 1-0 pro quadro de Luxemburgo, aquele time de Elano, Gilberto Silva, Zé Roberto, gol do Marcelo Moreno. Que ainda joga, né? Marcelo Moreno ainda tá... Marcelo Moreno ainda tá arrebentando. Eu vi quem tava de técnico da Bolívia Sub-20 no Sul-Americano aí em janeiro de 23 era o Pablo Escobar. El Narigón. Ele? É. Do Santo André? Do Santo André. Tá de técnico do Sub-20. Daqui a pouco é técnico do time de cima. El Narigón, Pablo Escobar. Derrota pro Vasco depois no Clássico. Vitória sobre o Figueirense com gol de Andrezinho. E primeiro gol do Seedorf com a camisa 10 do Botafogo. Isso era o seu 4º jogo pelo clube em Goiânia. O goleiro Márcio tinha feito 1-0 para o Atlético Goianiense. O goleiro que batia Passou falta, essa moda, né? Deu uma... O pessoal percebeu que não... Esfriou, né? Não é... Por algum motivo, em 110 anos de futebol profissional aí... são poucos, né? Tem que ser muito bom para valer a pena o rolê. E o Seedorf empatou, né? O goleiro do Atlético Goianiense abriu o placar, o Seedorf empatou de falta e o Felipe Gabriel virou já na reta final do jogo. Andrezinho atrás, Seedorf na cobrança, bateu na barreira, sobrou pro Antônio Carlos, que foi derrubado, vai pro chão. É outra falta pro Botafogo. 19 minutos, expectativa do torcedor do Botafogo. O holandês Seedorf a 2 metros da bola. Correu na cobrança. Gol! Seedorf do Botafogo! Numa cobrança de imensa categoria. Bola na gaveta no limite. Aos 19 minutos o Botafogo empata. O holandês Seedorf cobrou com muito estilo. Deixou o Márcio, goleiro do Atlético Goianiense, congelado, concretado. O Botafogo deixa tudo igual. O holandês Seedorf empata. 1 para o Atlético Goianiense. Depois desse, o Seedorf fez mais um contra o Sport, fez outro na eliminação diante do Palmeiras na Sul-Americana e chegou no mês de setembro, quase 2 meses depois da estreia, num bom nível. O Botafogo sonhava com uma vaga na Libertadores e o holandês marcou 2 vezes na vitória contra o Cruzeiro no Independência e marcou depois mais 2 no empate contra o Corinthians no Rio de Janeiro. Esse jogo contra os mineiros, esses gols dele
no Independência são talvez os mais marcantes. Na passagem dele pelo Brasil, ele pega bonito demais na bola, principalmente no primeiro. Vamos ouvir também os gols contra o Cruzeiro, o dia que o Seedorf marcou 2 vezes em BH. Elkson pelo meio, Seedorf na direita, pro Seedorf de primeira, gol do Botafogo! Mata o jogo! Uma pintura, um passe do Felipe Gabriel e finalização de quem sabe, de Clarence Seedorf. De primeira, isso é pra quem sabe muito. Tudo igual no Independência. Felipe Gabriel tentou o domínio, Felipe Gabriel deixou pro Seedorf. Gol do Botafogo! Elkson pro Felipe Gabriel, ele dominou e quando percebeu que a dominada tinha virado um passe, veja só, muito ele bem. só protege pro Seedorf chegar batendo. Eu ia falar, e o Luiz Roberto falou pra mim, vai contar como passe do Elkson, mas ele deu uma canelada, né? O gol ele domina de canela e vira passe pro gol. E o Botafogo perdeu 3 jogos seguidos, depois espantou a crise, emendando 4 vitórias na sequência, mas acabou distante do quarteto líder do campeonato dos 4 primeiros. O Fluminense foi campeão com 77 pontos, o São Paulo ficou no limite do G4, terminou a tabela com 66 e o Botafogo, que fez só 1 ponto nas 3 últimas rodadas, ficou em 7º lugar com 55 pontos. Elkson foi o artilheiro do time com 11, o uruguaio Lodeiro anotou 7 assistências, liderou esse quesito e a sensação era de que o ano seguinte podia ser melhor, como de fato Paulo Júnior foi. Só para registrar, assim como fizemos com o Herrera lá em cima, Lodeiro, 85 jogos e 17 gols pelo Botafogo, foi contratado também naquele meio de 2012 junto com o Seedorf, mas ao deixar o Ajax, ele foi se apresentar só depois da Olimpíada de Londres. Inclusive o Seedorf dizia conhecer o Lodeiro, já tinha visto ele jogando com a camisa do Ajax. O Lodeiro joga todo ano de 2013, o ano que a gente vai entrar agora, e vai para o Corinthians em maio de 2014. Acabou de jogar, inclusive, o Mundial de Clubes de 2022, agora em fevereiro de 23, é jogador do Seattle Sounders. Yes. Ganhou a Champions League lá da CONCACAF. E, enfim, voltamos pro início de 2013, para a última temporada aqui do programa de hoje. Oswaldo de Oliveira mantido, um raro período de 2 anos em sequência num clube da Série A, e a confiança em Seedorf era muito grande. Tava claro, por aquele semestre, que o Seedorf conseguia elevar o nível técnico do time e conseguia, dava a impressão que podia suportar a temporada inteira, mesmo com 37 anos de idade. Acendo a luz do lampião, a lua se ajeita, enfeita a procissão. De noite vai ter cantoria, está chegando o povo do samba. É a vila, chão da poesia, celeiro de bamba. Ei, Grisa Velha. Quem gostou faz barulho aí! Solta o bicho! Alô, comunidade! Canta, canta, vila! Festa no arraiar, é pra lá de bom. Ao som do folheu e você, a vila vem cantar, felicidade no amanhecer. Festa no arraiar, é pra lá de bom. Ao som do folheu e você. Esse sobe som mexe com o meu coração. Viu, Ai. Esse... Não vai ter um piripaque, hein? Eu não tô afim de correr atrás do SAMU nessas escadas aqui. Vou falar pra você que não só o samba, mas o desfile da Vila Isabel de 2013 é o meu preferido. De tudo que eu já vi de carnaval, desde que me conheço por gente, Vila Isabel 2013 é a maior bombaça carnavalesca que eu testemunhei. É coisa linda demais, do começo ao fim. Ideia, execução, proposta, música, imagem, ritmo, tudo. Evolução. Tudo. Evolução, harmonia, mestre-sala.
Tudo. É maravilhoso. Critérios de desempate. Cutuquei minha mãe. Falei, mãe, desculpa, são 5 da manhã, mas você tem que ver o que tá acontecendo. Minha mãe não se dignou. Sabe? E não se lembra, provavelmente não é tão marcante pra ela. Exatamente. Mas foi lindo. E por que a gente tá ouvindo o samba de 2013? Porque a gente tá em 2013, né, Paulo Júnior? Pois é, Seedorf foi a um camarote na Sapucaí e aí fez a boa vizinhança. Disse que gostava da mocidade, porque a esposa cresceu em Padre Miguel, que tinha uma amizade com o neguinho da Beija-Flor e tinha se encantado com a Mangueira. No fim deu Vila Isabel. Se fudeu o Seedorf. As 3 que ele queria não deram conta. O cara fez 25% de política de boa vizinhança ali, mas deve ter estourado, né? Foi chapisco, né? O Seedorf no camarote ali foi chapisco. Foi. E no Campeonato Carioca, estamos ali então no começo de 13, o primeiro e único hat-trick, triplete na carreira, os 3 gols contra o Macaé, na vitória por 3-1 no Moacirzão em fevereiro, e no mês seguinte outro fato inédito na carreira do Seedorf, e esse vai valer subir o som. Ele foi expulso, ao que consta a primeira e única expulsão do Seedorf. Ele marcou e o Botafogo venceu o Madureira em Moça Bonita, mas é uma expulsão bizarra. O Seedorf não quer sair pelo lado de lá do campo, vai falar com o juiz, depois leva um amarelo, força para atravessar, leva o vermelho. Então você vai subir Luiz Carlos Júnior narrando essa expulsão e na sequência a justificativa do Seedorf dias depois, sem nenhuma modéstia. Basicamente ele fala, o juiz tem que saber quem eu sou, meu irmão. Vai acabar a partida. Fala, Fernanda. Só para não ficar sem informação, André Bahia entrou agora, número 19. André Bahia tem contrato com o Botafogo até o fim do Campeonato Carioca. Ele se pretende ficar. Vem aí um cartão para Seedorf. É porque ele queria sair, né? Pelo outro lado do campo, né? Ele vai expulsar. Vai expulsar. Mostram o segundo amarelo, cartão vermelho para Seedorf. Expulso. Eu sabia que eu tomava Luiz, primeira expulsão do Seedorf da carreira. Ele nunca tinha sido expulso em toda a carreira dele. Aconteceu agora aqui no Brasil, jogando pelo Botafogo. Só confirmando, o André Bahia entrou no lugar do Cidinho. Vamos tentar ouvir o Seedorf aqui. Não quer falar não, disse que vai falar só no final da partida. Luiz. Vermelho para Seedorf. Ele levou o cartão amarelo, que estava lá perto da linha lateral, e o árbitro pediu que ele saísse por ali, para agilizar o andamento da partida. Ele insistiu. Aí levou um cartão amarelo. Em função disso. Eu dificilmente fui punido por falar mal com o árbitro. Estou falando nem de tomar cartão vermelho. Significa que sou um jogador que sabe falar com o juiz, respeita muito o juiz. Então eu respeito o papel dele dentro do jogo. Eu sim sou diferente de muitos jogadores, então eu sim tenho um currículo que tem que ser valorizado por parte do juiz também, porque assim funciona a vida também. E como eu faço a mesma coisa com o juiz, eu tenho respeito por ele. Eu não sabia que tinha que sair, senão não tinha nada desse problema. A minha pergunta no juiz foi, quando ele falou, você tem que sair, me mandando por outro lado, tem que sair, então tem que ir lá. Primeira coisa, na minha cabeça, a reação, assim. Ele falou, não, você tem que sair. Eu fiz a pergunta, por que tenho que sair? Essa perda de tempo começou por a minha pergunta por ele, por que tem que sair, porque não entendia. Para mim foi essa mais ou menos. Olha, vou te falar, ele não deixa de ter um pouco de razão. Sim. Porque, né, comportamento histórico pesa na hora do jogo. Pesa. Mas não precisa ser essa mala, né? Não precisa ser essa mala, tá com a cabeça fria, é ambiente de pós-treino, né? Não tá é um contexto meio friozão. E eu cravo pra você agora, pensando bem aqui, durante o nosso programa, não daria certo Seedorf e Luca Abreu juntos. Acho que esse fio aí não ia ter a química, não. O Botafogo ganhou a Taça Guanabara, Paulo Júnior, contra o Vasco. 1-0, gol do lateral Lucas, o bom lateral Lucas. Só Lucas. Esse é o só Lucas, ele conseguiu cravar, ele é o só Lucas. E depois ganhou o Campeonato Carioca ao vencer a Taça Rio no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, 1-0, gol do Rádio Pirata, do Rafael Marques, né? Rafael Marques ou Lene?
Rafael Marques, né? Pra narrar um audiobook. Rafael Marques. Gol do Rafael Marques contra o Fluminense. Vamos cantar o Botafogo, Pauleta? Jefferson, Lucas, Bolívar, Dória. Tinha esquecido da existência. O primeiro Dória. Não o João Dória. Não. E o Júlio César, um jogador de futevôlei muito bom, se você não sabe. Ah, é? É, Júlio César é um craque do futevôlei. Marcelo Matos, Gabriel. Repare que agora o time tem 2 volantes, mais volantes mesmo, né? Pro Seedorf talvez ter mais liberdade. Então, Marcelo Matos, Gabriel, Seedorf e Lodeiro, além do Felipe Gabriel. E o Rafael Marques no comando de ataque. Entraram nesse time Lima, Lucas Zen, um abraço pro Dinamite, e o Dinamite do Democrata, né, Pauleta? É. E Vitinho. O jovem Vitinho. Então surgindo como um corisco. Gol do título do Botafogo com Lucas Penido. Luiz Penido. Pô, tanto fala Lucas aqui. Luiz Penido, claro, Paulo Júnior. Luiz Penido pela Rádio Globo. Bota no córner, partiu, bateu a meia altura, cortada antiaérea, tira a defesa, volta a bola, ficou para Lucas de fora da área, vai bater, meteu, sobrou a bola, Rafael Marques guardou. Botafogo, todo glorioso, explode o virtual campeão, explode a galera do provável campeão de 2013. Rafael Marques de canhota, enfiou a raquete, mandou a mamona, soltou a bomba, estufou a rede, explodiu a galera. Rafael Marques fortalece a massa, rala, flusão. Barato bom é do Fogão. 41 minutos, primeiro tempo 41 minutos, decisão da Taça Rio. Rafael Marques, camisa 20, abre o placar. Rala. Cavalieri dominou a bola, juiz olhou o relógio, vai pedir a bola, vai acabar, atenção. Seedorf jogou 34 rodadas do Campeonato Brasileiro e fez um senhor campeonato. O Botafogo chegou a ser líder do campeonato no começo da campanha, se revezou com o Cruzeiro ali na metade do primeiro turno e foi o último time a assumir a ponta, isso é rodada 14, rodada 15, antes da arrancada do time mineiro. Nessa altura o Seedorf já tinha 5 gols no campeonato, marcou contra Ponte, Flu, Grêmio, Vasco, Inter. E no meio do caminho, o Botafogo ainda eliminava o Figueirense e o Galo na Copa do Brasil. É um momento curioso do futebol brasileiro. O calendário tá, né, é urgente que o calendário esteja em pauta. O Neymar, por exemplo, mal joga o Brasileirão naqueles anos. O Neymar teve uma paciência do caralho com a gente. Poderia ter saído muito antes. Isso ninguém pode tirar do cara. Ele ficou bastante tempo aqui e a gente fez de tudo para perdê-lo antes. E tantos desfalques outros, né, aconteceram por jogadores que tiveram que servir a seleção principal e também a seleção olímpica. Os estádios do Brasil estão fechados, reformados, muito estádio fechado por causa da Copa do Mundo. No máximo você tem a inauguração da Arena do Grêmio como boa novidade, a primeira que ficou pronta, né, ainda em 2012. Não sei se você lembra da estreia, abertura do estádio do Grêmio, que a câmera da TV ficava na puta que eu pariu, você lembra? Nossa senhora. E todo, meu, se for aí, se a arena foi só aí, fudeu. E outros começando a sair para a Copa das Confederações de 2013, a Arena Castelão e o caralho. As ruas estão fervilhantes, quentes, protestos que alcançam o futebol, principalmente contra as ações da FIFA, né? A FIFA tratando o território brasileiro como qualquer coisa. Então tava muita coisa acontecendo no rescaldo dos mega eventos, diante da cultura de mega eventos. Então é um ano marcante pro nosso futebol, porque tinha muita coisa realmente sendo debatida. E ao mesmo tempo o Brasil ganha 4 Libertadores em sequência, né? Inter, Santos, Corinthians e Galo. E o técnico Luiz Felipe Scolari dá moral pro futebol local. São 10 jogadores do Brasileirão na Copa das Confederações de 2013. O Jefferson do Botafogo, o Fernando do Grêmio, o trio do Fluminense, Fred, Jean e Cavalieri, o trio do Atlético Mineiro, Hever, Bernard e Jô, o Paulinho do Corinthians e o Jadson do São Paulo. O Neymar tá trocando o Santos pelo Barcelona, então
dá pra dizer que são 11. O Neymar ainda não jogava no Barcelona. Então, são 11. Muita coisa, né? Pros padrões que a gente se acostumou, 11 de 23 jogavam o Brasileirão. O Botafogo teve uma sequência boa no início de setembro, 6 jogos de invencibilidade, 4 vitórias seguidas, depois passou por uma turbulência que confirmou uma certa distância para a ponta da tabela. Tomou 3-0 do futuro campeão Cruzeiro, impressionante, né? Como aquele time do Cruzeiro, bicampeão, não vacilava, né? Quando parecia que podia vacilar. E o Botafogo chegou a ficar 5 jogos sem vencer, tomou um 4-0 pesado do Flamengo pela Copa do Brasil. E a conta era a seguinte, faltavam 8 rodadas para terminar o campeonato e dessa vez o sentimento do clube é que não dava para deixar escapar a vaga na Libertadores. E a vaga na Libertadores era, enfim, tava mais do que bom para competir, mas eu me recordo que esse Cruzeiro-Botafogo, esse 3-0, foi meio que o anticlímax no torcedor neutro, e é o meu caso, né? Eu não torço nem a favor nem contra Botafogo e Cruzeiro, e era um jogo que, o campeonato pode virar uma puta loucura. E o Cruzeiro meteu um 3-0 no Botafogo, que fez aquela, né? Fui dormir, o campeonato não vai ter disputa, né? Vai ser realmente tá com o Cruzeiro. As coisas não iam muito bem pro Botafogo, que sonhava com a vaga na Libertadores. O time ganhou do Atlético Mineiro, é verdade, mas perdeu para Goiás e Inter e empatou com a Portuguesa. Depois o Botafogo venceu o Furacão, empatou com o São Paulo, perdeu pro Curitiba, ou seja, é muito inconstante. E restava, na última rodada, uma peleja contra o Criciúma, El Tigre Carboneiro de Santa Catarina. Só 2 vitórias em 7 jogos, então o momento não era bom, mas enfim, tinha muito em jogo na última partida. Deixa tudo pra trás, foca na última rodada. A semana foi confusa, o Oswaldo de Oliveira acertou com o Santos para a temporada seguinte e a conversa era de que o Seedorf podia fazer sua despedida. Ele tinha um contrato de 2 anos, mas o boato era que, olha, pode ser a última do homem. Na tabela, 5º lugar com 58 pontos, precisava ganhar, torcer por um tropeço do Goiás, o 4º, e do Atlético Paranaense, o 3º, eles tinham 61. Também tinha um detalhe curioso, a Ponte Preta estava na final da Sul-Americana e o Botafogo secava a Ponte Preta, porque se a Macaca leva uma vaga na Libertadores pela Sul-Americana, diminui uma vaga pelo Brasileirão. Que coisa, hein? Ter que ganhar seu jogo e depois secar outro dias adiante. E pior que o Criciúma vinha numa arrancada de 4 vitórias em 5 jogos e o Criciúma, que já estava dado como rebaixado, chegava ali dependendo só das próprias forças para fugir da degola. Era bom o Librelato, Paulo Júnior? Bom, né? Bom jogador, o Librelato. Vamos lá, o Botafogo com Jefferson, Edilson meio nervoso, né? Meio nervoso? Esse aí, cabeça quente. Bolívar, Dória e Júlio César. Gabriel, Renato, Lodeiro e Seedorf, um bom meio campo. Elias e Rafael Marques. Entraram Lucas Lima, Yuri e Bruno Mendes, que no Guarani chegou a ser considerado, quando surgiu, como novo Careca. Técnico Oswaldinho. O Criciúma! Esse é o Criciúma da última rodada do Brasileirão de 2013. Onde você estava, hein? Galato, Sueliton, Matheus, Everton Páscoa e Marlon, Bruno Renan, João Vitor, Serginho e Ricardinho. Agora eu quero ver quem tem laranja pra vender. Com esse ataque não tem vacilo. Lins e o Wellington, o paulista. Entraram, e não entrou qualquer um não. Luizinho Melo, Leandro Brasília e Douglas de Oliveira. E aí, o programa podia ser ao vivo pra sortear um pirulito de coração pra quem acertar o técnico do Criciúma, Argel Fux. Lodeiro abriu o placar, Elias ampliou e Seedorf, seu último suspiro jogando bola no Brasil, fez o 3-0 já aos 43 do segundo tempo. A manchete era muito clara: Botafogo termina em 4º e agora seca a Ponte. E parece ter funcionado. Lodeiro, concentrado somente na cobrança de falta, contou com o desvio do adversário para fazer 1-0 Botafogo.
Que sonzeira. Cara, fazia tempo que eu não vinha no estúdio. É outra coisa ouvir no fonezão, né? A edição da Globo é boa, cara. É louco. Ó. E ao terceiro gol com Seedorf. De cabeça. Veio passando, veio o toque de cabeça. Depois, o holandês foi substituído. Deu um abraço demorado no treinador e chorou. Não emocionei porque sou um cara que vive a situação muito intensamente. 3-0. Àquela altura, no fim do jogo, tudo corria bem. O Goiás estava sendo derrotado pelo Santos também por 3-0 e o Botafogo voltava ao G4. A torcida não aguentou. Vocês estão informando os jogadores do Botafogo os resultados? Com certeza! Não pode! O Oswaldo pediu pra não falar, gente. Não. Nós estamos fogão, temos que informar. É nossa obrigação informar. Pra quem vocês estão falando? Milton Rafael. Cadê você? Terceiro goleiro do Botafogo. O homem que fazia circular clandestinamente a informação entre os jogadores. Discretamente, claro. O povo falava ali e a gente escutava, né, velho? Dentro do campo, festa. Jogadores de mãos dadas, em um abraço simbólico na torcida. O placar eletrônico liberou geral, começou a mostrar todos os resultados e os jogadores já topavam ouvir as últimas informações. Atlético Paranaense 2-1, a Goiás perdeu do Santos. É importante, agora a gente vai ter que dar uma secada na Ponte Preta, né? Pois para o time conseguir a classificação para a Libertadores, é necessário que a Ponte Preta não se torne campeã da Copa Sul-Americana. E não foi. Diferentemente de todos os outros clubes, o Brasileirão só acaba para o Botafogo na próxima quarta-feira. Duas coisas, Paulo Júnior. Eu tenho uma também. Uma, o Oswaldinho de Oliveira é um cara legal. E dois, eu fui a um jogo dessa campanha. Eu fui conhecer o Maracanã. O Maracanã tinha acabado de ser aberto para a Copa, né? Fui conhecer o Maracanã reformado, digamos assim. Eu vi Botafogo e Atlético Mineiro. A foto que você viu agora há pouco, né? Por coincidência, você abriu o meu Telegram e viu uma foto minha no Maraca, foi nesse jogo, nessa temporada aí, 2013, que veio uma mulher de boné vermelho e polo do Beta. Maracanã. E veio com a bombeta e veio, me deu um questionário para eu falar o que eu tava achando do New Maracanã. O que pensa desse Stuart? Eu tinha que falar se tudo era ótimo, bom, regular ou ruim. Não tinha péssimo. Tinha ótimo, mas não tinha péssimo. E aí ela falou, segurança. Eu falei, cara, é Botafogo e Atlético Mineiro. Não tenho como avaliar se tá tudo certo. O que poderia estar, né? Que risco você tá vendo aqui? Conforto. Enfim, eu não respondi nada do jeito que ela queria, porque não achei confortável. Conforto é sofá, né? O sofá da minha casa é confortável. Cadeira de plástico é normal. E aí ela me olhou com uma cara enfim, cara de péssimos amigos e falou, bem-vindo ao Maracanã, meio cuspindo marimbondo assim. Eu falei, bem-vindo a você, eu sou torcedor, tô sempre aqui, eu que te dou boas-vindas, bom trabalho aí. Foi uma tensão, a gente não se deu muito bem não, Pauleta. Eu ia dizer que Morrinhos 1, Goiás 3, rodada 11 do Campeonato Goiano, 15 de fevereiro de 2023. Agora, antes do Carnaval, o Morrinhos alinhou com Marcos Daniel, Marquinhos, o Wallinson, Aleph Nunes e Denilson, Chocolate, Hugo José e Christian Machado, Roniel, Natan e Danilo Ribeiro Cardoso. No banco do Morrinhos, no banco, mas com a camisa 1, Milton Rafael. Milton Rafael é o atual goleiro reserva do Morrinhos, lá disputando o Campeonato Goiano. Ia dizer também que como o mundo mudou em 10 anos, a torcida ainda ficava feliz quando a câmera da Globo chegava, né? Eu vou avisar! Hoje, né, deu uma diminuída, né, a coisa da euforia da câmera, né? Um pouco também, porque deu uma profissionalizada, né? Tem a galera que já é a primeira a entrar no estádio e fica ali onde já está ligado que a câmera da grua e tal. Exato. É gente que já nem comemora mais gol, né? Quando sai o gol, já e não é aquele cara de São Januário. Não, que não é o Piroco. Aquele merece. Bom, mas esse eu tenho vontade de um fight mesmo. Que coisa. Vamos passar a régua?
Dias depois, a Ponte Preta perdeu pro Lanús. Não dá, né? Tem que ganhar o campeonato, Ponte Preta. Cacete. Mas pro bem do nosso programa, pro bem da nossa história, a estrela solitária, por conta disso, foi a Libertadores. Seedorf é bola de prata naquele campeonato brasileiro e encerra sua passagem com 24 gols em 81 jogos. Terminou como segundo meia, com melhor nota no Brasileirão, perdeu só pro Everton Ribeiro, que foi o bola de ouro jogando no Cruzeiro, mas foi considerado um meia que jogou acima de Montilho, do Santos, por exemplo, de D'Alessandro, do Internacional. Terminou o Brasileirão em alta, o Seedorf. Se aposentou repentinamente, não deu muita satisfação, foi virar técnico do Milan. E uma loucura, ele estreou no clube italiano já em janeiro, passou o ano novo ali, o Seedorf já era técnico do Milan, ganhou por 1-0 do Verona, ele terminou a Série A no 8º lugar, seria substituído por um ex-colega dos tempos de Milan, pelo Pippo Inzaghi. E tudo muito rápido, assim, tem, né, pesquisando, a gente percebe que os relatos são de que pegou meio mal, assim, né, para um cara que cuidava tanto do clube e tal, vazou meio vazado. O Milan chamou, ele foi correndo, não deu muita satisfação. E que fique registrado que a última palavra do roteiro deste meu time de botão é Pippo Inzaghi. Pra você ver como o mundo dá voltas. O mundo dá voltas, né? Uma coisa muito surpreendente. Para registro, enquanto você falava aí, né? Porque quando a gente chega no entardecer das carreiras aqui, quis voltar um pouquinho, né? Você escalou o Morrinhos. Deixa eu escalar o Ajax de 9-5 aqui, campeão da Champions. Van der Sar, Heisiger, Frank de Boer, Dani Blind, Rijkaard, Davids, Finidi, Seedorf, Ronald de Boer, Overmars e Littmannen. Não jogou como titular a final o Kluivert, né? O Kluivert entra no decorrer da partida, entra faltando... Que timaço, hein? Timaço. E assim, não é que entrou o Kluivert, entrou o Kluivert e o Canu pra dar aquele gás. Louco. Realmente é um timaço. E o Seedorf, como você bem lembrou ao longo do programa, com a camisa 6 do Ajax, no meio campo, com a camisa 6. Que em muitos lugares na Europa é a camisa bala, né? É a camisa bala. O meio-campista bala mesmo é o meia dúzia. Não, no Ajax é o 14. Por motivos históricos, que deve estar aposentado nessa merda de aposentar a camisa. Pô, a gente já perde o direito de ver o jogador, porque envelhece, porque morre. E perde o direito de ver a camisa também. E quando é que você começou a chamar o Seedorf de Seedorf? De Seedorf, é difícil de entender, eu gosto mais do Seedorf. Bergkamp, Seedorf, Kluivert. A gente Isso é o que? É oxitonar as palavras, talvez? Pode ser. Seedorf. Bom, considerando que a Holanda em si, né? Recentemente a Holanda tá sugerindo ao resto do mundo que a gente pare de chamar a Holanda de Holanda, né? Pois é. Então é difícil, os nomes são difíceis, o idioma pra gente é difícil, e até falar Holanda agora a gente tem que começar a se habituar a chamar de Países Baixos. Vai demorar um pouco pra eu me habituar, confesso, porque Holanda é um nome bem legal. E eu confesso que eu não dei muita bola pro Seedorf no Brasil, não. Eu tava numa fase meio amargo com o futebol. Eu não empolguei muito, não. Pesquisando pro roteiro, eu vejo que jogou melhor do que eu me lembrava. Era uma amargura válida, era importante que a gente tivesse gente amarga naquele momento para fazer contraste a uma época muito peculiar do nosso futebol pré-Copa e pré-Olimpíadas. Seedorf, um beijo na sua alma, espero que tenha chegado até você essa edição e que você tenha gostado. Louco Abreu, se tiver chegado também até você eu acho que é um doidinho que conseguiria ouvir esse programa de boa, assim, na esteira, tal, de manhã. Puxou o meião e amarrou a chuteira em mais ou menos umas 400 cidades no mundo, Louco Abreu. Louco Abreu. Contando cada país que ele jogou e que ele foi de visitante na liga, deve dar umas 400 cidades, né? Pois é, desfrutou. E quem desfruta do futebol, a gente aplaude, respeita e agradece. E de fato, são dois caras, pode ser mais chatinho aqui, mais clica ali, mas dois caras que trataram muito bem o esporte que a gente ama. Então, por isso contamos as histórias. Valeu, Paulo Júnior. A gente volta em breve. A gente volta daqui 2 semanas com mais uma grande história do futebol mundial. Isso.